mucose. Então, esses aqui são os alvéolos pulmonares, e ao redor aqui, bem certinho para você visualizar, ó, essas partes vermelhas, sempre que aparecer em vermelho no Atlas de Anatomia, ele vai significar que é sangue arterial. O que significa ser sangue arterial? É sangue rico em oxigênio. E esse sangue, essa parte azul que você vê aqui, é o sangue venoso, que é o sangue rico em gás carbônico. Por quê, gente? O sangue rico em gás carbônico, ele tem o tom azulado realmente. Então, para o pessoal de enfermagem que vai fazer puncionamento aí em artérias e veias, você vai conseguir ver esta diferença que existe no sangue que está saindo de uma veia para o sangue que sai de uma artéria. A gente vai ver esse sistema cardiovascular, que é a aula que eu postei hoje com você, e que segunda-feira a gente vai retomar ela todinha desde o começo para tirar todas as dúvidas. Então, você tem que entender que ao redor dos alvéolos, você tem toda essa vascularização aí, cuidando dos alvéolos para tomar o oxigênio e para devolver para dentro dos alvéolos o gás carbônico. Nesta figura, que é a figura de um pulmão, isso é tirado do Netter, Atlas de Anatomia Humana, você tem a traqueia aqui, ó. Deixa eu ver se alguém tá pedindo para entrar lá, deixa eu só permitir. Você tem a traqueia, que é feita de cartilagem, de anéis de cartilagem. Esse espaço que você está vendo aqui no meio é o mediastino, que a gente falou lá, é o espaço entre os dois pulmões. Para que é que ele serve? Ele serve para o coração e os grandes vasos, tá? Os grandes vasos que a gente fala são os vasos que estão saindo do coração. Então, sempre você lembra assim, ó, mediastino é de meio, ele fica no meio entre os dois pulmões, tá? E, então, você tem aqui, ó, o pulmão do lado direito, vendo uma pessoa de frente, igual a posição anatômica, né? Esse aqui será o lado direito, e esse será o lado esquerdo. Do lado direito, eu vou ter 1, 2, 3 lobos, do lado esquerdo, 1, 2. Aí, a gente denomina esses lobos, ó, lobo superior, lobo médio e lobo inferior. Lobo superior, lobo inferior. Aí, olha só que interessante, eles são divididos aqui, ó, tá vendo esses riscos? Por fissuras. O que é uma fissura? A maneira mais prática que eu tenho para explicar para você é isso aqui. Sabe que você está andando no asfalto e tem uma lombada ao contrário? Não é para cima e para baixo, aquilo é uma fissura, tá? Você pode entender também como aquela terra bem seca, pode entender fissura assim, ela é bem seca lá do Nordeste, que tem aqueles vãos abertos entre elas, aquilo ali são fissuras também na terra. Então, é assim que é o pulmão, você pode pegar ele e abrir, né, tentar abrir essa fissura, e ele não desgruda uma parte da outra, mas existe esse buraco, tá? Tem algo ligando ele ali dentro para ele se manter unido. E essa fissura aqui, ó, a primeira que você tem, que é a fissura entre o lobo superior e o lobo médio, ela se chama fissura horizontal, por causa do formato dela, tá? E essa outra aqui, ó, que corta para mim em oblíquo, que a gente fala, aquela linha oblíqua que a gente aprendeu em geometria, se chama fissura oblíqua. Então, observe que do outro lado, a fissura também está o quê? Oblíqua. Então, eu tenho do lado direito a fissura oblíqua dividindo o lobo médio do lobo inferior, e do lado esquerdo eu tenho a fissura oblíqua dividindo o lobo superior do lobo inferior. Esse pulmão do lado esquerdo, ele é menor do que o do lado direito. Justamente porque ele faz o acoplamento aqui, ó, do coração, tá? Então, sempre perguntam isso,
E daí a gente responde, o lado esquerdo sempre vai ser menor, ele tem um lobo a menos, justamente por causa do formato do coração, que acaba girando para o lado esquerdo e tomando parte desse pulmão ali. Aí, quando você vê aqui, ó, toda essa parte amarelada, que você vê pintado de amarelo, ela é o quê? Traqueia, é feita de cartilagem. A parte azulada são veias, que vocês estão vendo, e a parte pintada de vermelho são as artérias, tá? Só para você conseguir definir aí quando enxergar no teu atlas de anatomia, nas figuras, toda vez que tiver azul, sangue venoso, vermelho é sangue arterial rico em oxigênio. Aí vem comigo aqui, ó, essa é uma vista posterior de uma pessoa, e daí tem uns traços desenhados para que a gente consiga entender que é muito mais fácil auscultar um pulmão na parte posterior. Por quê? Porque eu só tenho as costelas aqui, ó, tá? Sobrepostas ao meu pulmão do lado esquerdo, pulmão do lado direito, né? E ao centro eu tenho, então, a coluna vertebral torácica, que também está ali bem no meio, ou seja, na região do mediastino. Então, quando você vai no médico lá, que vai tratar os seus pulmões, pneumologista, ele sempre vai auscultar melhor colocando o estetoscópio nessa parte posterior. Porque à frente você tem uma camada de tecido adiposo, mais a musculatura, e mulher ainda tem os seios para fazer a ausculta pulmonar, o que dificulta muito, muito, muito para fazer a ausculta. Ah, professora, e o meu paciente acamado, como é que fica? Então, o paciente acamado, você não consegue virar, na maioria das vezes é muito pesado. Então, você ausculta na parte lateral do tórax, tá? É muito mais fácil você auscultar na parte lateral. Se for mulher, você tem que puxar o seio um pouco para cima para poder auscultar os pulmões. Senão, você não ausculta nada, você só fica colocando esteto em lugar que não tem noção para auscultar, tá? O pessoal da enfermagem vai fazer muito isso, o pessoal da fisioterapia também. Isso é padrão dessa área da saúde, saber fazer essa ausculta pulmonar de forma adequada. Aí eu coloquei para você aqui uma árvore brônquica, só para você visualizar novamente, tá? A gente sabe que vem da traqueia. Aqui eu tenho dois brônquios principais, que é o brônquio principal do lado direito e o brônquio principal do lado esquerdo. E a partir daí os brônquios secundários, ou seja, aqueles que advêm do tronco principal, né? Eles são secundários. E depois os secundários, então, a gente não consegue ter uma denominação tão precisa assim, porque o nome deles são dados por números, igual essa figura aqui que vocês estão vendo, números e letras, né? E letras, inclusive, do alfabeto grego, que é o beta e o gama e o alfa. Então, é isso a árvore brônquica que tem dentro do seu corpo aí. E a gente finaliza, então, o aparelho respiratório com vocês, mostrando algumas figuras de respiração, para que você consiga entender a função do diafragma nesse processo. Então, o que eu tenho aqui, ó? Eu tenho o processo da expiração, o diafragma forçando os pulmões para cima, tá? Expiração. Por quê? Porque ele tem que bater esse ar para esse ar, forçar esse ar para esse ar sair para fora do corpo. E aqui o processo de inspiração, que é quando ele puxa para baixo os pulmões, e nessa puxada ele tem o quê? Uma distensão alveolar. Então, esses alvéolos ficam mais fragilizados para a passagem do oxigênio. É igual bexiga, né? Bexiga a gente enche ela e a pele vai ficando mais fininha. Então, é a mesma coisa que o diafragma faz aqui, ó. Ele puxa esse pulmão para baixo, tá? E aqui, ó. De novo, para você ver o traço diafragmático ali, ó. Esse aqui é o momento da inspiração e esse é o momento da expiração.
Observe a caixa torácica, como é que fica na inspiração, ela se enche, abre os arcos costais, né, eles ficam bem abertos, e eu tenho um aumento do espaço intercostal aqui, e daí já nesta figura mais inferior aqui, ó, diminuiu a caixa torácica, diminui o arco costal, e diminui também os espaços intervertebrais. Certo? Correto? Há alguma dúvida? Há alguma dúvida do sistema respiratório? Não? Estão me ouvindo, gente? Vocês estão com a cara de mortos? Aí, isso aqui, ó, meu Deus. Acho que o pessoal Professora, falando, ó, sai da reunião, fala. professora, eu sei que você já falou sobre esse assunto, mas eu tenho muitas dúvidas no que são os alvéolos. Teria como você me explicar mais um pouquinho sobre eles? Então, vamos explicar, com certeza. A gente está aqui para isso. Quando tiver dúvida, não precisa nem se justificar. Só fala assim, professor, eu tenho dúvida nisso. Vamos lá. Os alvéolos pulmonares, eles são pequenos saquinhos, por isso que eles são chamados de sacúolos, tá? Porque é o diminutivo de saco, que ficam dentro dos pulmões ao final da árvore brônquica. Eu já vou colocar a fotinho lá para você de novo. Então, o que que acontece? Esses saquinhos, eles vão se grudando um no outro. É igual um cachinho de uva ao contrário, né? Você segura o cachinho de uva para cá e as uvas ficam tudo lá embaixo. E eles se juntam, né? Eles podem se juntar um ao outro, como se houvesse uma abertura e formasse um saco só. Então, o ar entra pela boca, passa pela faringe, vai para a laringe, para a traqueia e cai dentro desse alvéolo. Quando cai dentro desse alvéolo, ele vai passar para o capilar sanguíneo. Entendeu? Professora, como é que passa, né? Você fala assim, meu Deus, como é que passa? Tem uma parede, tem a parede do alvéolo e tem a parede do capilar sanguíneo, né? Só que quando a gente estuda, isso é a nível microscópico, porque o ar você não consegue ver. Você consegue estocar ele, né? Igual a Dilma falava, vamos estocar ar, mas não existe aquilo que ela falava. A gente estoca dentro do pneu, a gente estoca ar, gás dentro do bujão de gás, entendeu? Então, quando aumenta essa pressão de gás dentro do alvéolo, tem muito oxigênio entrando, ele passa a barreira e entra dentro do capilar sanguíneo. Entendeu? Então, o alvéolo, você tem que entender que ele é um saquinho que fica ao final da árvore brônquica. É isso que você tem que entender. Entendi, professora, obrigada. Você conseguiu entender mesmo? Sim. Ó, vou colocar de novo esse monte de alvéolo. E os alvéolos, eles podem morrer, gente. Nos pacientes internados, principalmente em UTI, o alvéolo pode ter uma coisa que a gente chama de colabamento. O colabamento alveolar é quando os alvéolos, eles se grudam um no outro. Tá? Então, pode ocorrer também essa situação de matar o alvéolo, né? Você pode perder alvéolo fumando, você pode perder alvéolo engolindo chicletes, igual a gente explicou, você pode perder alvéolo se você tiver uma grave pneumonia. Aqui, vocês estão vendo? Ó, cheio de alvéolo. Aí, quando eu falei para você que um vai se juntando, encostando no outro, ele forma um grande alvéolo, tá vendo? Ó, eles estão tudo ligados aqui dentro. E eles ficam bem pequenininhos, igual você vê nessa fotinha aqui, ó. Eles ficam bem pequenininhos, são milhões de alvéolos. Então, se morrer um, não vai fazer tanta falta assim. O problema é se morrer o cachinho inteiro, né? Se você tiver o colabar. Então, ele fica no final. Oi? Ele fica no final da árvore, então? No final da árvore brônquica. Porém, existem pequenas quantidades lá no lobo superior e no lobo médio, mas é tão pequeno que não é considerado funcional. Nessa parte aqui, ó. Todos esses cachinhos aqui em cima, a gente tem bem pouquinho. Igual aparece aqui, ó.
entendeu? Só que lá no final é que se concentra mais. Por isso que quando a gente pega, por exemplo, um exame escrito assim, ó, pneumonia basal, quer dizer que a pneumonia está na base, está aqui embaixo, ela é problemática. Por que ela é problemática? Porque é onde eu tenho mais alvéolos, entendeu? Então, eu sei que isso pode começar a afetar todos os outros alvéolos. Aí, eu pego o exame assim, ó, pneumonia apical. Apical quer dizer o quê? Lá em cima, aonde eu tenho pouquinhos alvéolos, igual você está visualizando aqui, ó, tá? Aí, o que acontece? Vai ser grave? Toda pneumonia é grave, mas não será tão nervosa, igual como se fosse aqui embaixo. Consegue compreender? Sim, professor. Tem alguém tá com, acho que é o Robson que tá com o telefone, um negócio ligado, nervosamente. Desligou. Aí, gente, o que eu vou fazer? Esse teste que a gente fez hoje, lá, eu vou deixar lá para vocês. Eu tentei ligar o Kahoot, a internet está bugando, porque todo mundo entra, né, nesse horário. A minha nunca tinha dado esse problema. E não consegui fazer o teste para vocês. Mas eu queria fazer um teste tipo isso aqui, ó. Porque vocês vão ter a parte prática também. Eu vou colocar um pulmão e você vai escrever aí no seu caderno assim, ó. Eu vou apontar para essa parte, ou deixar um número, e você vai escrever lobo superior, número 1, lobo superior, escreve aí. Aí vem para o outro. Eu só aponto e você escreve, entendeu? Só aponto aqui, ó, e você escreve. Daí a gente vai fazendo essa prova, tipo como se fosse uma prova prática, para você ter bem memorizado na cabeça essa parte. O que vocês acham? Acho que vai ficar bom. O que você vai fazer, então, hoje? Você vai assistir aquele vídeo que é do sistema circulatório, aquele vídeo, e eu vou deixar essa atividade que a gente fez hoje e a gravação aqui do meeting lá, que eu já passei até para o YouTube, virei até fiz uma página minha no YouTube, ninguém merece. Daí, fiz lá e deixei o vídeo para vocês, tá? E a gente vai conversar de sistema. Eu não vou deixar atividade hoje, nada, já deixei essa outra aí, não vou deixar, tá bom? E daí eu queria ver com vocês quantos concordam da gente fazer uma revisão zona na quinta-feira. É feriado, mas você não vai ter atividade para fazer, a gente vai fazer uma aula de revisão, né? Tinha que ser uma votação justa, ou vocês querem deixar para a semana que vem? Curtir o feriado? Professora, eu concordo. Concordo? Eu acho que eu vou também. Então, a gente podia fazer tipo esses esquemas dessas aulas ali, eu fazer tipo uns testes, né, já prontos, e a gente ir fazer teste. Tem que fazer teste para gravar na cabeça, senão fica... A gente pode deixar também... todo mundo está concordando, eu acho top, porque assim, eu guardo a sexta-feira, mas quinta-feira eu nunca guardei. Não sei nem como é que é. Então, a gente pode deixar marcado para quinta-feira, que horas? Vou dar 2 horários, vocês colocam aí, 19 horas ou 20 horas. Às 19 horas, eu acho. 19? Vamos ver se os colegas vão concordar. Estão colocando. Eu posso colocar no WhatsApp também, né? Daí vocês vão colocando, né? Ó, 19 horas com ovo de chocolate, já porque a Páscoa tá chegando, a gente tem que manter o físico, né? Aí a gente já entra aqui nervosamente, ó, no gás. Tem aula agora para vocês de diversidade humana, né, gente? Pensa. Meu Deus do céu, viu? Eu acho que tem que pensar assim, ó, aula top, 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 top. Você fala assim, é top, eu vou aprender. Porque eu tinha matéria assim na faculdade também, não era fácil, não. A professora fala de diversidade humana com a boca cheia, tipo assim, agora é a hora. Agora é a hora da minha vingança.
Gente, gente, olha só. Mas sabe o que eu acho? Eu acho é pouco. Tô brincando. Nossa, beleza. Não, eu acho que aprender a diversidade humana é muito bom para a gente quebrar os preconceitos que a gente tem em relação a algumas situações. Eu tinha, quando era mais nova, muito preconceito contra homossexual. E hoje em dia, os meus melhores amigos são homossexuais. Eu quebrei completamente, eu não tenho preconceito contra isso mais. Ah, mas foi porque eu fiz a aula de diversidade humana? Não, porque me mostraram que ser homossexual é uma coisa natural. Vou fazer o quê? Bater na cabeça da pessoa? Não tem como, entendeu? Então, eu quebrei muito preconceito aprendendo diversidade humana, aprendendo as culturas. Entende? Eu gosto da diversidade humana, eu gosto mesmo. Por isso que eu falo, então vocês vão aprender diversidade humana. Ah, beleza, então. Valeu pela motivação. Não, gente, é sério, vocês vão aprender muita coisa. E assim, quinta-feira nos vemos com muito carinho para a gente pegar essa anatomia aí e rasgar ela assim, ela não fazer parte mais das nossas dificuldades. E a anatomia é bom, a anatomia é gostoso, a gente vai aprender, tá bom? Beleza, próximo. Boa noite. Bênção para vocês. Estudem. Qualquer coisa me chama no Zap. Um beijo. Beijo. Tá, professora, com Deus.